Olá, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Professor Murilo aqui falando, espero que todos vocês estejam aí bem, não é verdade? Estou gravando esse vídeo então, né, como eu faço de costume, para fazer a leitura e alguns comentários a respeito do último material de apoio que eu enviei para vocês, tá? Esse material de apoio que eu estou enviando para vocês agora, né, que é formado por essa gravação e pelo material escrito que eu mandei no final da semana passada, ele tem por objetivo, então, ele é a primeira parte, tá, do material de apoio para a gente conseguir fazer a atividade 3 do Diário de Aprendizagem sobre a independência nas Américas. Tudo bem? Nós já fizemos a primeira atividade, que era sobre mulher e sociedade burguesa, e agora nós vamos fazer, então, juntos aí, a atividade 3 do Diário de Aprendizagem, que é sobre a independência aqui no continente americano. Tá? Como é um tema bastante complexo, né, bastante amplo, eu preparei 2 materiais de apoio para a gente fazer essa atividade. Tá? Por isso que tá aqui tema Independência nas Américas, parte 1. Tá? Esse Independência nas Américas, parte 1 é formado então pelo material escrito que eu mandei no final da semana passada para vocês e essa gravação. E na semana que vem vocês receberão a parte 2, então, e última aí, para a gente fazer essa atividade. Tá? E daí, por fim, só fica faltando uma última atividade do Diário de Aprendizagem. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá fazer a leitura aqui e também alguns comentários a respeito desse material de apoio que eu então preparei para ajudá-los a realizar a terceira atividade do Diário de Aprendizagem de História do quarto bimestre, chamada Independência nas Américas. Vamos ler juntos aqui, né? Desde o segundo bimestre, temos estudado o Iluminismo, um movimento de ideias que foi desenvolvido durante o século XVIII e tinha por objetivo destruir a ordem do antigo regime para construir uma sociedade em que a burguesia fosse a classe dominante. Vimos que as ideias iluministas, ou ideias liberais, justificaram revoluções naqueles países da Europa em que a burguesia estava mais forte, sobretudo Inglaterra e França. Mas também vimos que essas ideias liberais não ficaram restritas apenas à Europa. Ao contrário, as ideias liberais tiveram um potencial tão grande na luta contra o antigo regime que varreram o mundo ocidental e motivaram também processos revolucionários nas Américas, continente que, à época, estava submetido às potências europeias como colônias. É o caso das 13 colônias inglesas da América do Norte, que se tornaram independentes em 1776, formando os Estados Unidos, o Haiti, colônia francesa localizada no Caribe, as colônias hispânicas da América Latina e o Brasil, que foi colônia de Portugal até 1822. É esse assunto que vamos tratar na nossa aula de hoje, as independências nas Américas. Então, pessoal, só para fazer uma breve introdução aqui, nós discutimos aí, temos falado bastante, né, sobre o iluminismo, né, que eu acredito que vocês já estão aí com esse tema na ponta da língua, na verdade, que foi então esse movimento de ideias, né, que sacudiu a Europa lá no século XVIII, né? Até por isso que o século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, né? Porque o iluminismo tinha essa pretensão, né, de trazer ideias novas, de iluminar, né? Já que os pensadores iluministas diziam que naquele momento, no século XVIII, as pessoas, a sociedade vivia nas trevas, na escuridão. Então, por isso que tem esse nome, né? Ideias iluministas, porque iluminariam aquele cenário de escuridão, de trevas que vivia a Europa, segundo os pensadores iluministas, né? E o que vai ser o iluminismo, então, né? Vai ser um movimento de ideias, um conjunto de ideias, ou seja, não é uma ou duas ideias, mas são variadas ideias que começam a ser produzidas por pensadores, filósofos ali naquele momento, né, que tinham um objetivo, o objetivo de destruir a forma como a sociedade estava organizada naquele momento da Europa, né? Por isso que eles deram um nome a esse momento, né, a essa forma como as coisas estavam organizadas na Europa no século XVIII, de Antigo Regime, né? Ou seja, eles dão esse nome de Antigo Regime justamente para dizer que eles representam um novo, as novas ideias, né? Os pensadores iluministas que vão trazer luz
a escuridão. Então, o objetivo do iluminismo era aí combater a forma como a sociedade, o mundo ali na Europa estava organizado, que eles chamavam de antigo regime, né? E o que era o antigo regime, né? Era, como a gente também já viu bastante, né? O poder absolutista, né? O rei que tinha o poder absoluto, ele comandava tudo e todos. A sociedade estamental, né? Que era hierárquica, era rígida, né? Havia o primeiro, o segundo e o terceiro estado, né? A sociedade estava dividida em 3 estados, né? Em que o primeiro estado lá era o rei, o segundo estado era o clero, né? Ou seja, a igreja e a nobreza, né? Uma categoria que não trabalhava e que não pagava impostos. E no terceiro estado, ou seja, lá na base da pirâmide, lá por último, né? Todo o restante da população. Os camponeses, os trabalhadores urbanos e uma classe de comerciantes que foi tendo cada vez mais sucesso, cada vez mais se enriquecendo com as suas atividades comerciais, que foi, né, recebendo aí o nome de burguesia. E é essa burguesia aí que está interessada em ter poder político, né, nesse mundo do antigo regime. Só que eles não encontram espaço, porque o antigo regime é uma sociedade em que não há essa liberdade, né? Uma sociedade em que quem comanda é o rei e quem tem privilégios é a nobreza. E é por isso que o antigo a burguesia vai ser essa classe que vai patrocinar aí o iluminismo. Então o iluminismo está muito associado a um projeto da burguesia para construir um novo mundo, um mundo diferente do mundo do antigo regime, em que a burguesia fosse aí saísse daquele terceiro estado, lá da base da pirâmide, e se tornasse uma classe dominante. Tá? E essas ideias iluministas, então, patrocinaram aí, né, verdadeiras revoluções na Europa, né, sobretudo na Inglaterra e na França, mas não ficaram restritas apenas à Europa. Essas ideias iluministas, né, as ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, também atravessaram o oceano e chegaram aqui no continente americano, né, que na época estava sendo colonizado pelas potências europeias, né? No nosso caso aqui no Brasil, nós estávamos sendo colonizados por Portugal, né? Que era aí uma potência europeia também, né? Então essas ideias de liberdade, de fraternidade, né? O liberalismo, as ideias liberais que se chamam, né? Porque elas eram muito afeitas a essa noção de liberdade, liberdade na política, liberdade na economia, liberdade de expressão, de pensamento. Essas ideias chegaram aqui nas colônias e as pessoas que estavam vivendo aqui, que estavam sendo colonizadas pelos países europeus, falaram: não, nós também queremos essas ideias de liberdade. E liberdade aqui nas colônias da América significava, né, a sua independência, ou seja, romper os laços de subordinação e dependência que essas colônias tinham com as potências europeias, né? Ou seja, as colônias aqui das potências europeias, né, dos países europeus que estavam aqui no continente americano, eles queriam também a liberdade, né, em relação aos países europeus que estavam os colonizando. Tudo bem, pessoal? Então, de fundo, é esse o contexto geral que se dá às independências aqui no continente americano. Mas nós vamos nos atentar mais detalhadamente nesse assunto, tá? Vamos conversar um pouquinho então sobre o antigo sistema colonial, ou seja, como que era esse sistema que os países europeus colonizavam regiões aqui no continente americano, aqui na América, né? Vamos entender então o que é a colonização e o que se chama de antigo sistema colonial, que é justamente essa exploração do território aqui, dos territórios no continente americano pelos países europeus. Vamos lá. Como sabemos, a formação do antigo regime se deu a partir do século XIV com a formação dos Estados Nacionais. Como vimos, a economia no antigo regime era mercantilista, cujo objetivo era o de promover a entrada de metais preciosos nos territórios dos Estados Nacionais europeus, ou seja, o objetivo era o de acumulação de capital. Para atingir esse objetivo, o mercantilismo dispunha de uma série de políticas. Então aqui recordando, né, que naquele modelo antigo, do chamado antigo regime, né, tudo era controlado pelo rei absolutista, tudo era controlado pelo poder real, inclusive a economia. E na economia, a política econômica que se dava lá na Europa sob o antigo regime era chamada de mercantilismo, né? Então vamos ver aqui um esqueminha, né?
O Estado absolutista é aquele Estado, né, em que o rei ele tem o poder absoluto, ou seja, ele concentra todos os poderes daquele território, daquele Estado-nação. Ele não divide os poderes com ninguém, ele é a autoridade máxima e absoluta. Né? Ele apoia os negócios dos burgueses, né, que são esses comerciantes. Ele apoia, mas os burgueses não têm a liberdade de fazerem o que quiserem. Né? Os burgueses estão ali restritos às ordens aí, né? A forma como o poder absolutista vai fazer a gestão da economia. E também o Estado absolutista sustenta aquela nobreza, né? Que não trabalha e que vive de privilégios. E a política econômica do Estado absolutista é chamada de mercantilismo, né? Porque naquela época, pessoal, qual que era o objetivo da economia? Assim como é hoje também, né? É fazer com que os estados fiquem cada vez mais ricos. Esse é o objetivo da economia. Naquele momento, no antigo regime da Europa, ficar rico significava o seguinte: fazer com que entrassem mais metais preciosos dentro daquele território, ou seja, dentro daquele estado-nação, do que saíssem. Então, quanto mais metal precioso eu conseguir acumular dentro do território do meu país, mais rico o meu país será. Tá? Então, esse é o objetivo do mercantilismo, ou seja, a acumulação interna dentro do território de capital. Né? Naquele momento, o capital ele era os metais preciosos, né? Ouro, prata, bronze, esse era o capital. Então, o objetivo era a acumulação interna de capital dentro do território do Estado Nacional. Ou seja, quanto mais metais preciosos dentro do território do Estado Nacional, mais rico esse país será. Então aí, o objetivo é o metalismo, né? Também é chamado isso de metalismo, ou seja, entesouramento de metais preciosos, que é isso que eu expliquei aqui para vocês, ou seja, uma acumulação de capital dentro do território e o fortalecimento do poder real. E os meios, né? Como que se fazia para conseguir essa acumulação de capital? Através do protecionismo, ou seja, o poder real ele manipula, né? Ele controla toda a atividade econômica. Não há liberdade de negócios no antigo regime. Outro meio que eles também conseguem trazer metais preciosos para dentro do Estado-nação é a pirataria, né? A velha pirataria, naquele momento, as grandes transações comerciais se davam no oceano, né? Então os navios ali, né? As grandes caravelas, elas raptavam ali tesouros que estavam ali circulando, né? Entre os oceanos de país para país. E uma das formas mais eficazes de se acumular capital é o famoso colonialismo. O que é o colonialismo? Que é a partir do momento em que esses estados nacionais europeus, que querem se enriquecer, que querem acumular capital, eles tomam, né, eles se apossam de territórios, né, de pedaços de terra fora do seu território e fora do continente, ou seja, aqui na América, tomam esses lugares e começam ali a fazer uma produção econômica para aumentar o seu lucro. E foi esse o processo de colonização que nós aqui do continente europeu, do continente americano, né, sofremos com as potências europeias. Né? A América do Norte ali, que foi colonizada pela Inglaterra, a América Central, que foi colonizada ali pela Espanha, um pedacinho pela França, e a América do Sul aqui também pela Espanha, e o nosso Brasil colonizado por Portugal. Ou seja, esses países europeus, quando descobriram o continente americano, se apossaram desse território, né? Desconsiderando os indígenas que aqui viviam, falavam, não tem dono, é nosso então. Né? Então vamos explorar os recursos naturais para vender no comércio europeu e assim eu também acumular capital dentro do meu território lá na Europa. Tá? E tudo isso em busca da famosa balança comercial favorável, que nós também conversamos aqui, que é aí esse saldo positivo, né? Ou seja, tem que entrar mais metais preciosos dentro do Estado-nação do que sair. Porque se sair mais metal do que entrar, eu estou ficando pobre. Tá? Então a balança comercial favorável, ela é favorável quando entra mais metais preciosos dentro do Estado europeu do que sai.
Tá? Então essa era a política econômica mercantilista do antigo regime. Observe que os meios para se conseguir a acumulação de metais preciosos nos estados nacionais europeus eram vários, né? Protecionismo, né? A economia era assunto controlado pelo Estado e não havia uma livre iniciativa dos comerciantes. O Estado concedia monopólios a grupos comerciais, ou seja, apenas esses grupos autorizados pelo Estado é que podiam empreender determinadas atividades econômicas. A balança comercial favorável consistia em obter um saldo positivo entre exportações e importações, de modo que o Estado exportasse mais do que importasse. Colonialismo. Outra forma de promover o enriquecimento dos Estados nacionais europeus. Ao se apossarem dos territórios americanos, que passam a ser chamados de colônias, a exploração desses territórios tinha por objetivo a acumulação de capital para os Estados nacionais europeus. Com a invasão e a tomada dos territórios americanos pelos europeus, a partir dos descobrimentos, se inicia, portanto, a colonização desses territórios pelos europeus, com o objetivo de explorar essa região economicamente para o enriquecimento dos Estados nacionais europeus. A América foi colonizada por diversos países europeus. Então aqui eu coloco um mapa para vocês, né, do continente americano, e aí mostra aí, né, as regiões do continente americano que foram colonizadas, foram exploradas pelos países europeus, tá? Então nós temos aí, né, vocês veem aí toda a parte que está cinza, né, são a parte aí dos povos originários, né, ou seja, os nossos indígenas que já viviam em todo esse território e foram perdendo cada vez mais espaço. A parte amarela aí, né, que hoje aí são aqui os nossos vizinhos, né, os países aqui da América do Sul, né, que hoje aí são Chile, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Equador, Venezuela, né, e na América Central também, né, ali na região do México, da Guatemala, né, Cuba. Nessa região amarela, então, ela foi colonizada pela Espanha. E daí a gente vai chamar essa região de América Espanhola, ou seja, a região na América que foi colonizada pela Espanha. A parte verde, que era o território do Brasil lá no começo da colonização, né? Vejam como depois se expandiu, né? Que foi a América Portuguesa, então, né? O pedaço da América aqui que foi colonizado por Portugal. Aqui na parte azul, né, as 13 colônias inglesas que foram colonizadas pela Grã-Bretanha. A França colonizou alguns pequenos pedaços, né, que estão identificados ali em vermelho, né, próximo ali na América do Norte, a região que foi colonizada pela Inglaterra, depois vai ter uma guerra, né, e também aqui um pouco acima na América do Sul também. E a Holanda também colonizando um pequenino pedaço ali que está identificado na parte preta. Então aqui, pessoal, a gente pode ver aí a exploração do continente americano, dos recursos naturais desse continente, em benefício das potências europeias. Tá? Então, muito quando a gente quer entender por que o Brasil é um país mais pobre e os países europeus são mais desenvolvidos e ricos, uma das explicações, não é a única, mas uma das explicações está aqui, né? Esse território foi explorado, foi colonizado por essas potências europeias. Ou seja, as riquezas que tinham aqui saíram em benefício para o desenvolvimento dos países europeus. Assim, o chamado antigo sistema colonial foi a relação de exploração econômica estabelecida entre a metrópole, como era chamado o país europeu colonizador, e suas colônias, os territórios explorados na América. Essa relação de exploração econômica era realizada através de um pacto colonial, imposto pela metrópole às colônias, onde toda a produção econômica realizada nas colônias só poderia ser remetida à metrópole. Da mesma forma, qualquer produto manufaturado que a colônia precisasse comprar só poderia ser adquirido comprando da metrópole. Então, se vocês querem saber como que se dava de fato essa exploração, né, essa colonização, a gente tem que entender o que é o pacto colonial.
O pacto colonial é o seguinte, tem até um mapinha aqui, né, uma figura para vocês entenderem. O pacto colonial era um pacto realizado entre a metrópole e a colônia. A metrópole é, né, o país que está colonizando, ou seja, o país europeu. E a colônia é o território que está sendo explorado. Obviamente, quando a gente fala pacto, parece que é uma coisa assim, em comum acordo de ambas as partes, mas não, né, pessoal? O pacto se dá de uma maneira imposta, autoritária, entre a metrópole e a colônia. Então esse pacto ele se realizava da seguinte maneira: tudo que era produzido na colônia, geralmente de gêneros agrícolas, por exemplo aqui o Brasil, né, que se produziu muito cana-de-açúcar, que tinha um valor muito grande no mercado mundial, né, o açúcar. Então todo o açúcar que era produzido aqui no Brasil, né, pela América Portuguesa, esse açúcar não podia ser vendido pelos colonos, pelos homens que estavam aqui, não podia ser vendido para nenhum outro país que não fosse Portugal. Ou seja, o Brasil, tudo que se produzia aqui, só podia ser vendido para Portugal. Portugal tinha a exclusividade desse mercado. E qualquer coisa que as pessoas que estavam morando aqui na colônia, os colonos, precisassem comprar de produtos manufaturados, né, roupas, outros artigos aí mais trabalhados, mais industrializados, a colônia, os colonos não tinham liberdade de comprar em nenhum outro país, apenas de Portugal. Ou seja, a colônia funcionava como uma espécie de reserva comercial do país colonizador, da metrópole. Né? Essa dinâmica era estendida aí no geral para outras colônias também. Né? Ou seja, quando concentra esse comércio todo no país que está fazendo a colonização, é ele que vai revender, por exemplo, o açúcar brasileiro, é ele que vai revender no mercado europeu, ou seja, a grana vai ficar toda no país, na metrópole. Né? Então, era esse o pacto colonial. Outras características do antigo sistema colonial eram a monocultura, a produção de um único gênero agrícola, no caso do Brasil, do açúcar. Monocultura é isso, né? Uma cultura, a produção de apenas uma cultura. Então aqui no Brasil, por exemplo, se produziu, né, maciçamente a cana-de-açúcar. Não havia aí uma grande diversidade para exportação. Até que claro que havia outras plantações, mas o grande produto e o grande investimento era em cima da cana-de-açúcar. Outra característica da colonização é o latifúndio, né, galera? Que a produção agrícola era realizada em grandes extensões de terra, gerando uma concentração fundiária. Ou seja, não havia uma divisão de terra, não havia pequena propriedade. Eram sempre grandes propriedades. Tá aí também uma questão que ajuda a gente a entender porque muitas pessoas no Brasil hoje não têm terra, né? Não tem propriedade, porque essa propriedade ficou concentrada, o latifúndio, né? O latifúndio é uma grande propriedade de terra. E nunca se mexeu nessa estrutura no Brasil. Né? Isso foi sendo repassado aí de geração em geração. Outra característica da colonização é o fato de que a produção econômica era sempre agroexportadora, né? Ou seja, era uma produção econômica agrícola, ou seja, a plantação, né, de produtos agrícolas, e era voltada para exportação, para vender no mercado externo, né? Enviava para Portugal, e Portugal que fazia essa revenda para outros mercados aí mundiais e ficava com a grana. E também outra característica da colonização é o trabalho escravo, né? Toda essa produção era realizada através da escravização de pessoas que eram sequestradas na África por negociantes portugueses para trabalharem compulsoriamente nas lavouras. Então toda essa riqueza gerada para os países europeus foi gerada através da violência do trabalho escravo. Né? Ou seja, eles não queriam nem gastar remunerando aqueles que produziam essa riqueza. Essa riqueza foi produzida pela escravização de pessoas. Né? E a própria escravidão gerava um lucro para a coroa portuguesa. Então, esse era o modelo, galera, em geral, que se deu a colonização das Américas. Né? Agora vamos pensar um pouquinho sobre a crise do sistema colonial e as independências americanas, né? Esse modelo de colonização ele vai entrar em crise, né?
por diversos motivos que a gente vai passar a estudar no nosso próximo vídeo. Mas uma questão central desse motivo é a questão dessa liberdade, né? Dessas ideias liberais que começaram a surgir lá na Europa, né? O iluminismo, e chegaram até a colônia. E daí os colonos, né? As pessoas que viviam aqui começaram a falar, não, eu também quero essa liberdade. Liberdade de poder produzir o que eu quiser. Liberdade de poder vender o meu produto para qualquer país. Ou seja, eles passaram a ter o desejo de romper com as suas metrópoles, com os países europeus, e se tornarem países independentes. Porque até então não eram independentes, eram uma propriedade dos países europeus. É nesse contexto que vai se dar as independências aqui no continente americano. Então vamos lá. Esse modelo de colonização se estendeu do século XVI ao XIX, quando as ideias iluministas e liberais sacudiram o mundo e destruíram o antigo regime. Apesar de as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade terem sido elaboradas para atender ao projeto político dos burgueses na Europa, essas ideias atravessaram o oceano e fizeram a cabeça dos colonos, que a reivindicaram para promover a independência das colônias perante as metrópoles. No entanto, se as ideias liberais originalmente valiam apenas para a burguesia europeia, elas foram reivindicadas pelas elites coloniais para se separarem das metrópoles e obterem liberdade econômica para comercializar com qualquer país. Apesar das ideias liberais terem se difundido para além-mar, atingindo as colônias, as elites coloniais que fizeram as independências não tinham intenção de considerar todos os aspectos das ideias liberais, como a igualdade de todos perante a lei e o liberalismo político, já que não abriram mão do trabalho escravo para o seu enriquecimento. Vamos a seguir conhecer como se deu o processo de independência na América do Sul. Então, pessoal, aqui eu já começo a fazer uma introdução para a segunda parte do nosso material, que a gente vai ver de fato como se deu as independências na América do Sul aqui, né? Sobretudo as independências dos países que eram colonizados pela Espanha e o nosso Brasil, que era colonizado por Portugal. Tá? Então, de um modo geral, essas ideias liberais foram usadas como justificativa, né, para aqueles que estavam aqui na colônia, para romper com os países europeus que os estavam explorando, com as metrópoles. Né? Eles falaram, não, essas ideias liberais de liberdade, né, eu também quero para mim. Então vamos romper, quero ficar independente. No entanto, as pessoas que fizeram a independência, né, aqui na América, também não eram tão boazinhas aqui, né? Elas queriam liberdade de negócios. Elas não queriam democracia. Tanto é que a escravidão continuou durante muito tempo, tá? Mas isso é um assunto que a gente vai tratar no nosso próximo encontro, que vai ser na próxima semana, tá? Com a parte 2 e última do material, para a gente fazer a atividade 3 do diário de aprendizagem aí sobre a independência, tá bom? Então, um abraço, fiquem bem. Em caso de dúvidas, me procurem para a gente fazer juntos, tá bom, pessoal? Até mais!